estar aqui nesse culto, nesta noite, a pedido, a convite do nosso pastor José Orgos, para nós ministrarmos. Tendo em vista que hoje não Amália também é culto de oração, mas o pastor me autorizou a estar aqui, e estamos aqui felizes. O dia hoje não foi fácil, mas eu entendi que era o cumprimento da palavra. Quando cheguei em casa, falei para minha filha, por isso que muitos não querem ter responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, porque pregar, irmão, qualquer um prega. O YouTube, Instagram, os réus aí, tá cheio de videozinho de pregadores. Mas você pregar isso aqui é com responsabilidade de verdade, porque isso aqui você vai viver, irmão. E eu perguntei, pastor, tem algum tema, mensagem? Ele falou, tem. Batalha espiritual. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei para minha filha, tá vendo? Você sabe o que eu vou pregar hoje? Sei, batalha espiritual. Eu falei, pois é. Tinha um exame para fazer hoje, por exame, coloquei o mapa, estou com um mapa aqui, de 15 km para cortar, medindo minha pressão. Estava lá fazendo o exame, minha esposa, estou com enxaqueca, o pronto-socorro. Fui lá para Brigadeiro, estava na Faria Lima, desci para Brigadeiro, saímos de lá, já eram as 2 da tarde. Cheguei no Capão, pedi 2 Uber, cancelou. Peguei o Tereza, o Edson estava no ônibus, para Deus confirmar, irmão. Motoqueiro ali no comercial entrou debaixo do ônibus. Não aconteceu nada, saiu ileso, mas aí o ônibus parou, eu desci, aí o ônibus resolveu lá e foi embora. Eu fiquei, foi uma luta para chegar em casa, uma batalha espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios 6:10. Efésios 6, capítulo 10 até o 20. Vamos ler essa passagem, esse texto que o pastor nos entregou e nos confiou a responsabilidade. Minha esposa, irmão, enxaqueca, tomou um monte de remédio lá, chegou em casa dopada, foi para a cama. Marcela também está acordando cedo agora, dormiu, o Manu ficou lá com elas. E eu vim para a casa do Senhor, porque a gente tem compromisso, irmão. A gente tem que ir, Deus está cuidando e guardando lá. Efésios 6, do 10 até o 20, vou ler nessa versão aqui da chat. Talvez uma ou outra palavra aí seja diferente da sua Bíblia, mas o sentido da palavra é o mesmo. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Na sua Bíblia está escrito, fica firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, Paulo, em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Podem sentar. Feliz de rever o Gabriel aí, que benção, meu. Saudade desse menino aí. Mas nem no WhatsApp a gente está se falando mais, devido às correrias, mas que alegria. Quando eu entrei aqui, te vi com os joelhos prostrados aí. Manela estava viajando, que benção, hein?
que prova, luta e prova. Mas quem tem Jesus no barco passa por esses momentos aí de aflições. Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano 62. O tema do livro é Cristo e a sua igreja. Um livro lindo de se ler, 6 capítulos, onde nos 3 primeiros capítulos Paulo vai trazer a consciência de Efésios, e aquela carta também ia rodar as demais igrejas da Ásia Menor. Paulo, na ocasião, estava preso em Roma e escreveu essa carta, para que o imperador ali a entregasse à mão dos que estavam responsáveis em Éfeso. E no capítulo 1, irmão, do versículo 3, já começa louvando a Deus, um hino maravilhoso em adoração a Deus por ter nos dado Jesus para a salvação da minha e da sua vida. Esse é o principal propósito e é o motivo pelo qual estamos aqui, irmão, porque nós somos salvos, nós somos resgatados do mundo das trevas, do Egito, de Babilônia, fomos trazidos pelo amor de Deus através de Jesus, e opera em nós o poder do Espírito Santo. Paulo traz do 1 ao 3, do capítulo 1 ao capítulo 3, o plano da salvação, o plano da redenção, trazendo também o Espírito Santo como o penhor, como a garantia, aleluia, daquele que está em Cristo, irmão, tem um selo. Quando você levantou a sua mão para Cristo, você foi selado, você é marcado, você é propriedade exclusiva de Deus, através do Espírito Santo que em mim você foi selado. Porém, do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai orientar, aconselhar como que deve ser o viver desse que foi redimido. Aquele que foi redimido, do 1 ao 3, no plano da redenção da graça, do 4 ao 6, Paulo vai ensinar como que ele tem que viver, como que tem que tratar o marido, como que tem que tratar a esposa, como que trata os filhos, como que o servo se comporta diante do seu patrão, como o crente se comporta na igreja e diante dos santos e diante de todos, porque o evangelho é prática. E Paulo vai ensinar do capítulo 4 ao capítulo 6 o viver prático do salvo. Para viver, precisa entender. Como que alguém vai viver algo se ele não foi ensinado, se ele não entendeu? Bendito seja o nome do Senhor. A vida cristã, irmão, não é um parque de diversões, não, nem uma colônia de férias, não é a vida de um crente. Algumas igrejas e denominações, quando alguém vem para frente, ou se tem um jargão que agora é só vitória, é só bênção, determine, agora você não vai ficar mais doente, não vai ficar mais desempregado, seu negócio vai prosperar, você vai enriquecer. Quem disse? Desde que a igreja existe, desde que a igreja foi fundada em Atos 2, que ela tem lutado contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo tenebroso, contra as hostes espiritual do mal nas regiões celestes. Não vivemos, irmão, numa redoma de vidro, nem numa estufa espiritual. Ao contrário, a vida do crente é um campo minado pelo inimigo. É uma arena de luta renhidas, de combates sem tréguas, sem acordo de paz. Não tem trégua, não. É luta 24 horas por dia. O cristão, ele é atacado em Manélia, enquanto dorme, acordado, no trabalho, aqui dentro, ó, o inimigo está lutando. Você pensa que o inimigo entra na igreja, não? Aqui dentro ele luta, irmão, é contra você, é contra eu, colocando muitas vezes sono, cansaço na gente,
estivesse em casa assistindo Corinthians e Palmeiras, e fosse para a prorrogação e para os pênaltis, 3 horas de jogo você não assistia? Se fosse no cinema assistir filme lá, Superman vs não sei quem, foi 3 horas de filme, 3 horas e pouco de filme, você não assistia sem sono? É luta. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta guerra existem só 2 categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que estão no exército do inimigo, irmão. Não tem muro. Ou você é do lado de lá ou do lado de cá. Se você não está do lado de cá, irmão, do lado do exército de Deus, automaticamente você é do inimigo. E é o arque. Sabe o que é arque? Arque é o maior. Então Deus tem o seu arqui-inimigo, o seu maior inimigo, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ele. Esta guerra, ela perdurará, ela vai durar até a derrota final do inimigo, quando o Senhor Jesus, o nosso glorioso general, esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Jesus está à frente da batalha, e como ele disse em Mateus 16, 18, na confissão de Pedro, quando ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Aí ele vira para o discípulo e fala: para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Aí ele fala: e você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Nós temos, irmão, 2 tendências perigosas na batalha espiritual. 2 extremos, que é nocivo, que é mal para uma igreja acreditar. Primeiro é a subestimação, que eu vou falar na sequência. Subestimar o inimigo. E a segunda é a supervalorização deste inimigo. Tanto um quanto o outro, irmão, é nocivo para uma igreja. Primeiro, não devemos subestimar, menosprezar, ignorar, evangelista Gil, o nosso inimigo. A subestimação absoluta do mundo espiritual tem invadido muitos cristãos. Há muitas pessoas incautas que negam a existência do inimigo. Ela desconhece o seu poder e suas armas, seus agentes, suas estratégias, seus ardis, suas ciladas. E é isso que o inimigo quer, irmão. É não ser reconhecido. A maior inteligência do nosso inimigo, irmão, é que nós acreditamos que ele não existe. É mais fácil que você não acredite. Ele tem mais facilidade em nos vencer quando nós não acreditamos, irmão. Quando você não acredita em algo, irmão, aquele algo vai acontecer que você menos espera. Não subestimamos o nosso inimigo. E também não devemos supervalorizá-lo. Há aqueles que falam mais do inimigo do que de Deus. Falam tanto do poder, das armas, da estratégia dele, que subestimam o poder de Deus. Fazem do inimigo o protagonista de quase todas as ações. Uma dor de cabeça, pronto, foi o inimigo. Um pneu furado, foi o inimigo. Nem tudo, irmão. Tem pessoas que supervalorizam. Tudo foi o inimigo. Está chovendo, o inimigo está. O cartão de crédito deu 3 mil reais, você gastou, não, foi o inimigo. Vigia, filho, cuidado. Nem tudo é o inimigo. Aqueles que embarcam nessa vertente transferem para o inimigo toda a responsabilidade pessoal. Ou seja, o homem já não é mais culpado e nem precisa de arrependimento. Aí ele se coloca como vítima. Ele é a vítima. Mas muitas vezes acaso, irmão, a pessoa cai no adultério. Fraqueza, obra da carne. Não é demônio, é o diabo. Ele pode até ter preparado a armadilha, mas você escolheu cair, filho. Se arrependa. A solução não é vir aqui, colocar a mão na sua cabeça e cair 10 demônios, vai cair. Porque está em você. É caráter. Cuidado. Temos que ter um ponto de equilíbrio
A igreja deve estar vigilante e atenta a todas as artimanhas do adversário da nossa alma, que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Conscientizamos que estamos numa batalha espiritual. O inimigo mantém todos os sistemas em servidão a ele mesmo e não desiste com facilidade deste seu domínio. O inimigo contra quem lutamos, quem é e quem não é nosso inimigo? É Deus, aleluia. O versículo 12 que nós lemos, ele vai dizer quem não é o nosso inimigo. Versículo 12 de Efésios 6: porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Segura. Sua guerra não é contra pessoas. Nossa luta não é física, irmão. A luta não é da nora com a sogra, gente. A luta não é do membro com o pastor, não é do empregado com o patrão. A luta não é do eleitor contra o que ganhou a eleição. Não é, irmão? Nunca foi. A luta nunca foi física, evangelista Gil. A luta, irmão Valdir, ela é espiritual. Talvez seu filho, sua filha, seu esposo não esteja do jeito que você quer, esteja no mundo perdido, mas ele ou ela não é o seu inimigo. Para de brigar com ele. Aleluia. Com ela. Para de brigar com seu patrão. Com seu patrão. Para de brigar com seu colega de sala de aula. Ele não é o problema, ele não é seu inimigo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa guerra não é contra filósofos, ateus, sacerdotes mentirosos, crentes que negam a Cristo ou governantes ileais, não é. Aleluia, Jesus. Vemos uma guerra entre relacionamento, irmão. As pessoas não conseguem mais se relacionar e tem, Mandora, o seu próximo como seu inimigo, e não é. Mesmo que tenha opiniões divergentes, mesmo que tenha ideologias diferentes, ele não é o nosso inimigo. Então quem é o nosso inimigo? O versículo 11 vai dizer quem é. Revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do... Não achamos que é inimigo. O 12, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra quem? Contra os principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O diabo, os principados e potestade, os dominadores e as forças espirituais do mal. Uma hierarquia organizada, maligna, espiritual na região celeste. Um exército, onde o seu general é o próprio diabo. Aleluia, Jesus. O diabo, mesmo não sendo onipotente, ele não tem todo o poder. O poder dele é controlado por Deus, é permitido por Deus. Mesmo não sendo onisciente, ele não conhece tudo. Ele não conhece tudo. E nem é onipresente, ele não está em todos os lugares. Já não consegue estar aqui, não está em todos os lugares. Ele tem os seus agentes espalhados por toda parte. E esses seres caídos estão ao seu serviço para guerrear contra o povo de Deus. A partir do momento, irmão, que você levantou a sua mão e confessou Cristo, você veio aqui ou na sua casa, aonde você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir daquele momento, você se tornou inimigo dele. Porque aquele que se torna amigo de Deus, irmão, ele é inimigo do diabo direto. Automaticamente você é inimigo do diabo. Algumas verdades sobre o reino das trevas. O reino das trevas possui uma organização. Existe uma estratificação, ou seja, uma hierarquia. Cabeças e subalternos, tem líderes e liderados, quem manda e quem obedece. Sua vida talvez esteja uma bagunça,
Mas o reino espiritual das trevas que luta contra eu e contra você, ele é muito bem organizado. Aleluias. O reino das trevas articula-se, irmão, contra a igreja. Satanás, irmão, não está lutando com quem está lá no carnaval, que vai começar a pular daqui a pouco, vão virar a noite acordado sem reclamar, meu amigo. Vão sambar a madrugada todinha no AMB. E muitas vezes 1h30, 2 horas aqui é um cansaço. Eles ensaiam agora o ano inteiro. Eu já fui no ensaio da Vai Vai. Eles ensaiam o ano inteiro. E a gente muitas vezes vai entregar um louvor para Deus de qualquer jeito. Aleluia. 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 O inimigo não está lutando lá, irmão. O inimigo não está lutando para quem está no boteco agora, quem está na biqueira, quem está com a arma na mão, com o fuzil na mão. Ele não está lutando contra essas pessoas. Ele está lutando contra eu e contra você, que está procurando andar pelo caminho certo, que está lutando para entrar no céu, porque o reino do céu é tomado à força. É contra mim, contra você, contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja, e é o que Paulo traz o assunto de Efésios inteiro: Cristo e a sua igreja. E ele culmina, ou ele termina esta carta falando dessa guerra espiritual. Aleluia. Aleluia. Jó capítulo 1, versículo 7, Deus pergunta para ele: de onde você vem, Satanás? Eu venho de passear pela terra e eu rodear por ela. Ele está de olho nos meus passos e nos seus passos, onde se anda, ele está lá. Talvez ele não esteja em todos os seus passos, mas ele tem aqui, ó, a organização. Ele tem demônios sob o comando dele, aonde ele dá ordem e o demônio obedece e vai investigar a minha e a sua vida. Acho que foi dia 16 de abril, irmão, de 2019, se não me falha a memória. 2019. Eu preguei no congresso, eu estava com a Esther aqui, lá no Parque Arariba. E foi dia 16, eu passei do dia 1 ao dia 16, jejuando e madrugando todos os dias, às 3 da manhã, e jejuava todo dia, até onde eu aguentava. Todo dia, no trabalho, em casa, 16 dias de jejum. No dia minha sogra foi alguns convidados, meu Cícero também foi. Ali na Coab, o menino bateu no meu carro atrás. Cheguei lá, preguei, Deus teve misericórdia, o Espírito Santo convenceu 3 almas. Aí conversando com a minha irmã, ela falou: você acha que o diabo não te viu? Ele conhece, irmão. Ele conhece o povo do pé para trás. Lembra, Nelson? Nas madrugadas, quando você dá o seu joelho lá, seus pés estão para trás. O inimigo está ao redor, mas ao seu redor tem anjos. Porque aos seus anjos ele dá ordem, ao seu respeito ele te guardará. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele investiga, irmão, a tua vida. 1 Pedro 5:8. Ele está ao nosso derredor. Aleluia. Esse inimigo não dorme, não tira férias, não descansa. Este inimigo tem um variado arsenal. No verso 11, a última Paulo: revestiu de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Na NVT, nova versão transformadora, diz: ficar firme contra as estratégias de Satanás. Ele ousa mudar os métodos. Nós é que achamos que o que dá certo num lugar vai dar certo no outro, mas o inimigo investe pesado, irmão, contra mim, contra a sua vida, e ele tem multiforma de nos atacar. Ele não ataca todo mundo com a mesma arma, irmão. Ele é variado, ele é sagaz. É na área do relacionamento que Satanás tem mais direcionado os seus dardos inflamados. Há muitos cristãos que estão entrando na batalha e ferindo seus próprios irmãos. Estão atingindo os próprios aliados, em vez de bombardear o arraial do inimigo. Igreja de Corinto era um contra o outro. Era 4 igrejas dentro de uma. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro ou Cefas. Não, eu sou de Cristo. Eram 4 grupos bombardeando entre si, e o inimigo estava ali fora. E eu não tenho nada a ver com isso. Está diferente 2000 anos depois? Não, eu sou do pastor Zé Orgo. Não, eu sou do Miranda. Não, eu sou do Amar. Não, eu sou do Batista. Não, eu sou do Fernando. Eu sou de Itaega. Eu sou de Jesus. Glória.
Somos todos uma mesma massa, como vai ter, já teve o culto de Santa Ceia aqui, ó. Quando for servir a ceia, pensa nisso, irmão. É a mesma massa, não importa quem está aqui pregando a palavra de Deus, não importa quem está aqui cantando louvor, é para Deus, não importa quem está na porta, a adoração é para Deus, não importa, irmão, quem vai servir a ceia, é para Deus. Aleluia. Igreja de Corinto era um amontoado de gente, mas não era uma família unida. Eles não agiam como um corpo. Paulo teve que exortá-los e até discipliná-los para que as almas daquela igreja fossem salvas. Aleluia. Característica, irmão, do inimigo. Uma das características de Satanás, o nosso adversário, ele é invisível. Porém, ele é real. Ele escuta o que você fala, vê cada uma das suas atitudes e ele acompanha em cada ato seu. Sabe para quê? Para montar estratégia para te pegar ou me pegar. Ele é um inimigo espiritual. Você não pode e não vai conseguir derrotá-lo com armas carnais. Academia, boa alimentação, bomba atômica, nem o microscópio. Eu estava pensando nessa palavra aqui, ó. O microscópio consegue ver o vírus, mas não consegue detectar o demônio. Microscópio nenhum viu o diabo, irmão, porque ele é espiritual. O espírito não se vê com microscópio. Só Deus consegue enxergá-lo, dominá-lo, controlá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é um inimigo, mas uma característica, ele é maligno. Ele é má. Aqui, ó, para quem no dia mal, quando vier o dia mal, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Esse dia mal vai chegar, por quê? Porque ele é maligno. É dele que estamos falando. É dele que Paulo está escrevendo aqui, ó. É o diabo. A Bíblia o chama de diabo. Alguns outros nomes: Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abaddon e Apolion. Ele é chamado. Sabe o que é Abaddon e Apolion? Está em Apocalipse 9:11. Destruidor. Abaddon em hebraico, o próprio versículo diz que Abaddon é em hebraico e Apolion é em grego. Quer dizer, o destruidor. Seu objetivo é roubar, matar e destruir. É muito profundo, está meditando isso e fui escutando uma reflexão sobre isso. O inimigo não quer só roubar a sua vida e matar. Ele quer destruir. Isso é muito profundo, irmão. Ele quer aniquilar a tua existência. Sabe? Porque ele já está condenado, irmão. Característica maligna de alguém que quer te exonerar. Ele quer te apagar da memória da história. Mas aquele que te chamou é fiel para te guardar até o último dia. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que Deus te trouxe aqui. E é por isso que Ele lutou comigo o dia inteiro, para que eu não falasse para você que Ele é maligno. Ele não quer ser denunciado, irmão. O inimigo não quer que essa palavra seja pregada. Por isso que ele luta nas igrejas, Mondora, com heresia. Ele infiltra a heresia nas igrejas, para que não seja pregada a verdade, para que ele não seja denunciado. Mas eu vim nesta noite para denunciar o reino espiritual, porque eu sei que aquele que está na minha retaguarda, aquele que me guarda e não dorme, é onipresente, onisciente, onipotente. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele quer levar, irmão, homens e mulheres, porque ele sabe que o fim dele já está próximo. Ele não sabe o dia, ninguém sabe o dia e a hora, mas ele sabe que está próximo. Outra característica, ele é um inimigo astuto. Ele usa ciladas, armadilhas, ardis. Ele age dissimuladamente como uma serpente, como foi no Éden. Ele disfarça-se e transfigura-se em anjo de luz. Ele não tem mais o corpo glorioso que ele tinha no céu. Não tem. Só que Deus ainda permite ele transfigurar-se. Eu estava refletindo. A questão de ser de mudar, de transformar aquilo que Deus criou, irmão, não vem de outra pessoa. Porque ele se transfigura em anjo de luz. Ele vem com voz mansa, irmão. Ele usa diversas máscaras.
Ele tenta enganar as pessoas, levando-os a duvidar a palavra de Deus. Irmão, vocês são conhecedores que essa igreja é ensinada até Jesus. Até Jesus, irmão, ele tentou enganar, distorcendo a palavra. Em Mateus 4:6 ele falou: está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e não tropeçará com o pé em pedra alguma. Jesus respondeu: está escrito também, Satanás, para trás de mim, aleluia, não tentarás ao Senhor teu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele também age como um leão ao derredor. Só que o leão, irmão, só assusta. Só aquele rugir ao derredor traz pavor, traz medo. Ele é só como um leão, porque só tem um leão, que é o leão da tribo de Judá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é um inimigo, irmão, persistente. Por isso que no versículo 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, aí você pode ficar de boa. Aleluia. Depois que venceu tudo, pode tirar umas férias. Tira a armadura, joga as armas de lado. É isso, irmão Gil? Depois que você venceu tudo, aquela batalha feia, aí você pode dormir, descansar e ficar ali bolho, cruzar os braços. É? É o que, irmão Romildo? Olha aí, ó, glória. Venceu tudo, irmã Nélia, fica firme. Venceu tudo, irmã Regina, fica firme, ó, glória. Porque ele vai investir de novo. Ah, ele é persistente, irmão, ele não desiste na primeira. Quantas vezes ele tentou com Pedro? Aleluia. Quantas vezes ele tentou com Davi? Quantas vezes ele tentou com Sansão? Quantas vezes ele tentou e vai tentar contra a minha e contra a sua vida? Mas Deus me anima e te anima nesta noite. Permanece firme. Está difícil? Fica firme. Ah, eu não vou conseguir. Fica firme. A palavra do Senhor diz em Isaías 40:31: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Depois de uma batalha, depois de uma luta, permaneça firme, porque Ele vai investir de novo contra você. O diabo e suas hostes não baixam as suas armas. Ao ser derrotados, eles voltam. Depois de vencermos uma batalha espiritual, não há tempo para descanso, para férias, para folga. A batalha é até chegarmos no céu. No céu não entra quem desiste, irmão. Quem larga a espada e vai embora. Quem deixa o escudo para trás, não. Ah, para entrar no céu tem que ser com toda a armadura. Tem que permanecer firme. Tem que perseverar até o fim. Se Jesus tivesse desistido na primeira batalha, lá na tentação lá, foi no começo do ministério, ele tinha acabado de ser batizado. Para a nossa linguagem aqui, ó, estava no primeiro amor. E já foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas ele permaneceu firme, ele venceu o diabo. Oh, glória! Nós também venceremos se permanecermos nele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi com Jesus, irmão. Foi com Jesus que ele não desistiu. Olha o que diz Lucas 4:13, irmão. Lucas 4:13. Tinha acabado a tentação, ó. Já foi embora, guardou as armas e foi embora. Lê a Bíblia não, crente? Vamos ver aqui. Achar que é fácil. Não é fácil, mas é possível vencer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lucas 4:13, ó. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, na minha versão aqui, ó, até momento oportuno. Na sua está escrito, por algum tempo. Se ele não desistiu de Jesus, irmão, se ele não desistiu de atacar Jesus, irmão, quanto mais eu e você. Ele, se você continuar lendo o Evangelho, você sabe. Tentou pegar Jesus pelos fariseus, pelos saduceus, pelo gadareno. Tentou pegar Jesus de todas as formas, irmão. Só que Jesus só é Jesus que entregou o seu Espírito ao Pai.
Glória. Venceu a morte, venceu o dia, ressuscitou. E está sentado à destra do Pai. Ele venceu. Bendito seja o nome do Senhor. Elias, irmão, tinha acabado de orar e descer fogo no céu. Satanás desistiu dele ali? Perdi. Matou 850 profetas de Baal e de Azera. Satanás baixou a guarda. Agora vai vestir pesado de Jezabel. Persegue ele, mata ele. Elias foi para onde? Para uma caverna, com medo da mulher. Bendito seja o nome. Sansão, irmão, venceu quantos filisteus? Com a queixada de jumento ele matou 1000. Botou fogo nas raposas. Aleluia. 300 raposas, ele colocou fogo na cauda delas. Mas acabou sendo subjugado pelos próprios filisteus. Cuidado, Davi também venceu muitos exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Cuidado, ao acabar de vencer uma batalha, permaneça firme, porque o inimigo vai tentar investir em você novamente. Mas uma característica é um inimigo numeroso. Tem principados, tem poderios, potestades, tem príncipes. Não podemos vencê-los sozinhos e nem com as nossas armas. Ele é também oportunista. O conselho de Paulo para o soldado é usar toda a armadura de Deus. São 7 peças, que eu não vou nem mencionar aqui nesta noite, porque não vai dar tempo. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, espada que é a palavra, e orando em todo o tempo. Aleluia. Se falta uma peça, irmão, da armadura na minha, na sua vida, fica uma brecha. E é essa brecha que ele precisa para atacar. Efésios 4, aqui ó, estou em Efésios, volta para esse capítulo, Efésios 4, 26 e 27, olha o que diz aí. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não dá lugar, filho. Não dê brecha. É Deus. Ele está. Eu não vou ler, mas 1 Reis 22 vai narrar a morte de Acabe. Estava 3 anos de paz, vou resumir a história para você. 3 anos de paz, Judá, Israel, Acabe era rei de Israel, Josafá, na ocasião, rei de Judá. Ele vai e Josafá fala: está muito secado, vamos tomar a morte de Gileade que está com os sírios, para ficar com nós. Josafá falou: tá bom, vamos, mas consulta a palavra. Naquela época, o profeta chamou os profetas, todos os profetas de Acabe: não, vai que você vai vencer. Josafá falou: não tem outro profeta? Tem Micaías, só que ele só profetiza mal contra mim. Chama ele. Chamou, falou: não vai, que eu vejo o povo como ovelha que tem pastor e tal. Prendeu Micaías. Micaías falou: se eu sou homem de Deus, filho, vai se cumprir o que eu falei. Pronto. Acabe foi lá teimoso, foi para a guerra. Antes de ir para a guerra, ele trocou de roupa, tirou a roupa do rei, colocou a roupa de soldado, se misturou com a multidão e foi embora. Josafá foi como rei. O rei da Síria falou: só quero sua cabeça do rei de Israel, não quero mais ninguém. Guerreou, acharam Josafá, chamou Josafá, não é ele. Um soldado do nada, tesou um arco e soltou. Tinha uma brecha na armadura de Acabe. Entrou na brecha da armadura, feriu, tirou ele, sangrou no carro. Se cumpriu o que o Senhor falou para o profeta Elias. Morreu Acabe com a brecha na sua armadura. Cuidado com a sua armadura. Nessa noite, para analisar como é que está o capacete aí, se está brilhoso, está lustrando, se está bonito, se a couraça, como é que está, o cinto é que liga todos os outros aparamentos da armadura, como é que está as sandálias da salvação, está firme, está caminhando com o Senhor, está com o escudo da fé, a palavra, como é que está, está meditando, está comendo, está orando. Aleluia. Mas uma característica: dependência de Deus. A batalha espiritual, irmão, não é uma ficção. O fato de o nosso inimigo ser invisível não quer dizer que ele é irreal. Nós, seres humanos, não podemos desafiá-los com nossas próprias forças, com armas convencionais. Precisamos de armas espirituais. Aleluia. 2 Coríntios 10 e 4. Olha o que diz Paulo. 2 Coríntios 10 e 4.
Bendito, estamos falando sobre batalha espiritual. Você deve ter passado por alguma já. Ou está passando. Vai passar, irmão. Você vai vencer essa. E vai vir outra. Para você continuar lutando até agora. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Bendito, você dependa de Deus, irmão. Não confie na força do braço. Não confie de quem está no governo. Não confie, irmão, no seu líder. Não confie no seu pai, na sua mãe, no seu pastor, não. Confie em Deus, porque dele virá a resposta. Quando o salmista se viu, aleluia, diante daqueles montes, olhou ele para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vai vir do rei? O meu socorro vai vir do comandante? O meu socorro vem dele, oh glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. O que é preciso, irmão, para a batalha? Estou indo para a final da mensagem. Aleluia. O que é preciso, irmão, para essa batalha espiritual? Versículo 10, ele nos diz, Efésios 6:10: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Revestimento do poder de Deus. É Deus, aleluia. Você não vai conseguir batalhar, irmão, ou vencer na força humana, mas no poder de Deus. Não basta falar de poder, tem que experimentar. Não na frente do celular, da TV, das séries, dos jogos, à toa ocioso. Não é assim que você vai conseguir poder do alto, não. Tudo isso é legítimo. Tudo isso é lícito. Mas muitas vezes você precisa abrir mão de lazeres, abrir mão do seu celular muitas vezes, abrir mão daquela série da Netflix que está acompanhando, abrir mão de um filme, de um jogo, abrir mão do seu tempo muitas vezes, para você se revestir do poder de Deus. Precisamos ler mais a Bíblia, Gabriel. Precisamos orar mais, igreja. Precisamos cultuar mais, irmão. Precisamos jejuar mais, irmão Vinícius. Porque o inimigo, ele continua investindo nele. O exército de Satanás, irmão, continua se capacitando. Ele se atualiza. E muitos crentes estão no passado ainda. Como o livro de Ageu. Os mais velhos estavam atrapalhando uma obra de prosseguir, porque ficou preso no passado, olhou para o templo ser reconstruído, e não era igual ao primeiro templo de Salomão. Quantas vezes nós olhamos para o passado? Não, tem que andar para frente, irmão. Olha para frente, se capacita, se revista. Deus tem algo novo para você. Deus é Deus de novidade. Aleluia. A igreja de hoje, irmão, está igual os discípulos, no pé do monte da transfiguração, discutindo com os escribas, enquanto tinha um pai com o filho endemoniado para ser liberto, e eles não conseguiram. Em Lucas 9:40 eles perguntam: por que nós não conseguimos? E em Marcos 9:14 tem a resposta: porque eles estavam discutindo com os escribas, em vez de dar atenção. Estamos sem poder, sabe por quê? A igreja está sem poder? Porque estamos perdendo muito o foco em discussões vãs, enquanto deveríamos orar, jejuar, crer e fazer a obra de Deus. Em vez de se reunir no WhatsApp para falar da Bíblia de Jesus, como é que foi o culto, não. Muitas vezes se reúne para falar da vida do irmão, do pastor, que o irmão falou errado, que eu estou fora do tom, errou a letra do hino. Aleluia. Aleluia. Cuidado, igreja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos de revestimento, irmão, de toda a armadura de Deus. Já falei, é necessário que o crente seja completamente revestido com armadura. Uma ou duas peças não bastam. Feche as brechas nesta noite. O diabo tem muitas estratégias, ciladas, que algumas: desânimo, frustração, confusão, falhas morais, divisão, erros doutrinários. Ele conhece o nosso ponto fraco e ataca lá, porque muitas vezes estamos dispersos como os discípulos, com discussões à toa, irmão. Eu aprendi uma vez com meu pastor, estava discutindo, e você querendo o que? É pré, pós, é mid. Estava novo aqui no Evangelho, novo na fé. Meu Deus.
O pastor falou, se preocupa com a sua salvação. Cada um vai ter a sua linha, a sua crença. Está todo mundo certo. Quantas vezes, irmão, nós pegamos e discutindo por causa de nada, irmão. Coisas que não vai levar a nada. Quem foi a mulher de Caim? Quantos anos de Adão quando nasceu? Coisa que não vai trazer edificação para mim, para a sua vida, irmão. Para de discutir com um negócio pequeno, irmão. Se preocupa com a sua salvação, vai orar, vai buscar a Deus. Aleluia. Precisamos de vigilância constante. Aqui, ó, olhos abertos, prontidão para o combate. Soldado é não dormir em meia luta, como os discípulos dormiram no Getsemane. Vigiar é não brincar com o pecado. Aqui, ó, para mim e para você, ó. Não brinca, irmão. Aleluia. Tem conversa, você tem que excluir. Manda. A gente fala muito para quem é casado, mas para quem é solteiro também. Tem amizade, Gabriel, você tem que cortar, irmão. Senão vai te levar ou vai me levar para o buraco. Tem grupo, não, você tem que sair. É pornografia, é piadinha, é trocadilho. É conversa fiada, irmão, não vai te levar a nada. Sair, é fugir, ó, vigia. Olhou ali, não serve para você, exclui, bloqueia. Você é livre. Olha a Deus. Não brinque, irmão, com o pecado. Muitas vezes, irmão, é preciso fugir da tentação, irmão. Vai levar nome de trouxa, de bobo, de covarde, de frouxo, de viado. Tá gravando? Você acha que o Zé não levou não? Ele é gay, não gosta da fruta. Alguém falou, irmão? Porque o homem correu, o menino correu da mulher. É engraçado, irmão, mas tem gente caindo todos os dias, infelizmente, até eu dei risada, mas tem gente caindo todos os dias, irmão, porque quer provar o que não precisa provar nada para ninguém. Deus te conhece. Você não precisa provar nada para ninguém, que você é homem, que você é mais, você é mulher, que você pega, não sei o que lá. Deus te conhece, é tua essência. Bendito seja o nome do Senhor. Para de colocar fogo no peito. Vai se queimar. E é o que diz, ó, Provérbios 6, 27 e 28. Se porventura eu colocar brasa no peito, eu não vou me queimar. Se eu andar sobre as brasas, eu não vou queimar meus pés. O diabo não usa suas ciladas contra o incrédulo, porque já é dele. Ele escala seus demônios mais terríveis para atacar os filhos de Deus. Precisamos estar apostos e não ceder às pressões, resistência, perseverança, para não culparmos a Deus. Ele já nos disponibilizou a armadura e as armas. Tome posse. E não tira ela para nada. Mesmo cansado, fica firme onde Deus te colocou. Submissão a Deus, irmão. Tiago 4 e 7. Acho que é a última referência que eu vou ler. Tiago 4 e versículo 7. Abre em cima. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está aí o segredo, irmão, da vitória. Aleluia. Submissão a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Quando nós submetemos às ordens de Deus e resistimos ao diabo, irmão, ele fugirá de vós. E nos mantemos firmes até o próximo ataque. Aleluia. É Deus, aleluia. Para concluir, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é uma luta física. Não é um embate pessoal de relacionamento. Nossa luta não é horizontal. Nossa luta é uma batalha espiritual. Assim como Paulo começa o livro de Efésios cantando ao nosso Deus as bênçãos através de Jesus, nosso Salvador, as bênçãos espirituais, também as nossas batalhas são espirituais. Jesus é o nosso general. Ele está à nossa frente. Se tomarmos posse da armadura de Deus, ficarmos firmes, seremos vitoriosos em Cristo, porque nele e dele vem todo o poder. Falta pouco, igreja, para a vitória completa, para o inimigo enfim ser esmagado debaixo de nossos pés. Aguenta mais um pouquinho de tempo, soldado. Deus te fez para vencer. A armadura, ela é individual. Cada um tome posse da sua, e vamos juntos entrar no reino do Pai que está preparado para nós. Fique firme, porque o nosso general breve voltará para levar o seu exército para o céu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus.
Não é fácil, irmão, ser cristão. Temos que ter essa visão espiritual de detectar, irmão, quando é o inimigo. E quando é alguma coisa, algum incidente, alguma coisa que nós mesmo procuramos. O inimigo ele vai armar ciladas. Não é só para derrubar você não, jovem. Irmã, irmão, solteiro, solteira não. Os maiores laços e as maiores armadilhas que o diabo investe é em mim. São nos obreiros. É no pastor presidente. Ele também sofre ataque dentro de casa, na rua, na igreja, nas reuniões. O inimigo investe, irmão, pesado. Pesado. Eu li um livro por 2 vezes que o pastor Zé me indicou. Eu li ele 2 vezes e o 2 eu li uma. Este Mundo Tenebroso, do Frank Perret. É mais de 500 páginas do livro. Vai narrar uma ficção do reino espiritual. O diabo investindo pesado contra a vida de um pastorzinho que tinha uma vida de oração. O inimigo vai investir, irmão. Não é só porque você ora, ele vai investir dobrado em você. Você que jejua, o inimigo vai continuar investindo em você. Mas se você se sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós, vai fugir de mim, vai fugir de você, vai se levantar para cair, vai levantar de novo, e nós vamos permanecer firmes na dependência do nosso general, que é Cristo. Esta é a palavra para a igreja. Entender a palavra? Guarda ela no coração, irmão. Vai ter mais aí. Eu creio que o pastor vai trazer coisas preciosas aí dentro desta batalha espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe. Sábado que vem estaremos aqui novamente para o primeiro culto e o pré-congresso. E tenham todos aí um excelente final de semana. Vigie, irmão. Cuidado. Vai ter muita gente solta na rua aí, né? Alcoolizado, drogado, endemoniado, usado por Satanás. Lembre que a nossa guerra não é contra eles. A nossa guerra é espiritual. O inimigo vai usar eles, mas a guerra não é contra eles. Então se vire na sua direção, irmão, abrace, ame, leve uma palavra de amor, uma palavra de salvação para essas vidas. Amém? Deus abençoe. Amém? Palavra maravilhosa, né, irmãos? E tem um campo de batalha do inimigo. Sabe qual é o campo de batalha?